Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Conecta Fiotec. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a atuação da Fiotec no campo da saúde e segurança em relação aos seletistas dos projetos da Fiocruz. Para quem não sabe, a atuação da Fiotec no gerenciamento de programas e projetos compartilhados com a Fiocruz atua muito nessa questão da contratação de seletistas para esses projetos. Então, a Fiotec contrata esses profissionais que vão atuar na ponta do projeto. E agora a gente vai falar um pouquinho em relação à saúde e à segurança desses profissionais. E a gente convidou hoje, a gente trouxe aqui a nossa médica do trabalho, Marta Labruni, e o nosso engenheiro de segurança do trabalho, Guilherme Garcia. Sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço da oportunidade de falar sobre a medicina do trabalho. Então, vamos aproveitar aqui, né? É uma excelente oportunidade, realmente, de estar passando informação e conversando com as pessoas dos projetos que nem sempre estão aqui junto com a gente, né? Na parte administrativa da Fiotec. Não, com certeza. Então, vamos começar com você, Marta. A gente fala aqui que a gente gosta muito de começar pelo básico. Então, vamos começar falando. O que a medicina do trabalho faz e por que é importante para a saúde dos profissionais? A medicina do trabalho é uma especialidade médica, como qualquer outra, e ela tem o objetivo de promover e preservar a saúde do trabalhador. Então, ela estuda o meio ambiente, os riscos ambientais que foram identificados pela segurança do trabalho e estuda como que esse trabalho é adaptado ao trabalhador com as suas características, né, individuais para evitar o adoecimento e promover a saúde. O trabalho ele tem que ser uma fonte de saúde, não uma fonte de adoecimento. E esse é o objetivo da medicina do trabalho. Não, perfeito. Agora, assim, especificamente sobre a atuação junto aos seletistas, né, dos projetos da Fiocruz, quais são as atividades, as atribuições que a Fiotec proporciona a eles? Além de conhecer os riscos, conhecer os diversos ambientes de trabalho, que na Fiotec são bem diferentes, né? São bem diversificados. Ela faz o controle do impacto desses riscos no trabalho em cada trabalhador. Isso através dos exames ocupacionais. Isso é a base da medicina do trabalho, da atuação. Além disso, na Fiotec, a equipe da medicina ela acompanha cada trabalhador que tiver alguma condição de saúde, de adoecimento, acompanhando, dando orientação no tratamento, tirando dúvidas. Qualquer trabalhador da Fiotec pode entrar diretamente em contato com a medicina do trabalho, comigo. A gente acompanha contra a procura de especialista, encaminha pedidos de exame, tira dúvidas principalmente. E quanto aos benefícios, aos afastamentos, a gente acompanha cada trabalhador também. Isso é muito importante para evitar que o trabalhador perca os prazos, conseguir os benefícios, saber o momento de pedir prorrogação quando é necessário, quando que ele vai para o benefício, qual é o tipo de benefício. Isso a gente faz um acompanhamento individual para cada trabalhador, entrando em contato pessoalmente, telefone, e-mail, enfim. E estamos à disposição todos os dias para tirar as dúvidas que eles tiverem. E, além disso, a gente teve um período que foi muito chave, né, que foi a pandemia da Covid-19, que foi desafiador para todo mundo. Acredito que na área da medicina do trabalho também foi algo que foi, né, tanto no acompanhamento dos casos, dos profissionais, a orientação dos protocolos a seguir. Acredito que foi um desafio, né? Então, conta pra gente, assim, como é que foi fazer esse trabalho numa época que foi tão difícil para todo mundo, tão desafiadora, e também aproveitando já na sequência, fala como é que é esse trabalho de atendimento assistencial com quem está com a saúde debilitada. Realmente foi um momento difícil para todo mundo, né? Eu acho que para quem é da área de saúde, muito mais. E a gente tem um orgulho enorme de fazer parte dessa instituição, né? De trabalhar junto à Fiocruz. Isso foi uma coisa que deu muito gás e é um grande orgulho.
Mas a medicina do trabalho trabalhou muito, principalmente, não só na época da pandemia, orientando todo mundo que precisava e tendo todo esse trabalho que eu já falei, mas principalmente no retorno ao trabalho, que foi um momento também muito difícil, todo mundo com muita insegurança, a gente teve muito adoecimento por estresse, por ansiedade, muitas crises de ansiedade, enfim, muita insegurança, mas também, junto à direção da Fiotec, estabeleceu os protocolos e as medidas de segurança, quanto ao uso de máscara, ao distanciamento, ao número de pessoas. Um trabalho também que a gente faz até hoje em garantir que todo mundo esteja com a vacinação completa, em conscientizar as pessoas da importância da vacinação, isso a gente faz até hoje, para garantir um ambiente de trabalho o mais seguro possível. E quanto às pessoas que têm a saúde debilitada, a gente faz um acompanhamento individual, entrando em contato. Até hoje, algumas pessoas ainda estão em teletrabalho por conta de saúde debilitada e a gente acompanha isso. Em alguns momentos tem o retorno presencial e a gente faz esse acompanhamento, momentos que precisam ficar realmente em teletrabalho, faz essa mediação com os gestores de cada trabalhador e a gente até hoje tem o protocolo de afastamento com os sintomas gripais, né? Então é muito importante aqui, mais uma vez, o recado que se tiver sintoma de gripe, não comparecer ao local de trabalho, entrar em contato com a medicina do trabalho, que a gente vai passar todas as orientações, onde fazer o exame, o momento ideal de fazer, o controle dos resultados, encaminha os pedidos de exame, se for necessário, faz toda a orientação para o retorno também. Isso é super importante. A gente acompanha bem de pertinho cada trabalhador. Não só aqui da sede, os administrativos, como todos os projetos. Os cientistas de projetos, né? Sim. Tem uma coisa que a pandemia trouxe, foi isso. A gente ter esse cuidado de estar resfriado. Essa proximidade, né, com os trabalhadores, super importante. Então, justamente falando dessa questão de acompanhamento, também tem outro assunto que é muito falado, que é a questão da gestante no ambiente de trabalho. Então, eu queria te perguntar, como é que é feito esse acompanhamento com as seletistas? Esse acompanhamento é feito desde o início da gestação, quando é feito o diagnóstico. Por isso é importante que a gestante comunique a medicina do trabalho quando ela souber, né, quando tiver o resultado da gravidez, porque a gente faz toda uma orientação quanto aos benefícios que ela tem, o momento, algum afastamento que ela precise, como isso é feito para ela ter acesso e ter uma melhor orientação durante a gestação. Aquelas gestantes que trabalham em ambiente insalubre são afastadas do ambiente para uma área que não tenha contato, né, com os riscos. E o momento também do nascimento do bebê é um momento super importante para a mãe, que a pessoa tem tantos afazeres e está ocupada, e esse afastamento, o benefício de auxílio maternidade, a gente acompanha de perto. Depois no retorno também, para não perder prazo. A lactação, o período de lactação exclusiva também é garantido por lei, que a lactante trabalhe em ambiente salubre, né? Não tenha contato com riscos do ambiente de trabalho. E qualquer orientação que a gestante precisar, a equipe da medicina do trabalho também está disponível para prestar um atendimento personalizado para cada trabalhadora. Perfeito. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, e aí agora a gente vai falar com você, né? Então, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Marta no início. A gente começar pelo básico. O que a segurança do trabalho faz? Pois é, o objetivo da segurança do trabalho na empresa é prevenir os riscos ou mitigar esses riscos que o trabalhador tenha na sua vida, lá no seu tempo laboral, né? É o correto que a pessoa saia da sua casa, vá para o seu emprego e não tenha riscos que possam... Ele vai lá trabalhar, ele não vai lá para ficar doente, ele não vai lá para se acidentar. Então, o objetivo da segurança do trabalho é justamente identificar esses riscos,
avaliar esses riscos, controlar esses riscos, fazer mitigação desses riscos para que o trabalhador tenha uma condição de trabalho saudável, de trabalho adequado para que ele possa desenvolver sua atividade funcional. Perfeito. Então, aí eu te pergunto, quais são as principais atividades realizadas junto aos seletistas, né, dos projetos da Fiocruz em relação à segurança? Pois é, são muitas, né? Na verdade, eu acho que tudo começa quando a gente identifica, né? O risco, os seletistas principalmente, eles não estão na nossa base de trabalho. Normalmente eles estão ou no campus da Fiocruz ou estão nos estados. Hoje a gente tem aí em torno de 2.500 pessoas trabalhando e em muitos estados do Brasil. Então a gente visita esses estados para identificar os riscos. A gente ano passado teve em Roraima, teve em Fortaleza, teve em Manaus, teve em Barcelos, numa cidadezinha no interior do Amazonas. A gente teve numa aldeia Yanomami, onde a gente tinha lá em torno de 40 profissionais da área de saúde trabalhando. Enfim, e o objetivo disso é entender, reconhecer os riscos que a gente tem, como eu falei anteriormente, para poder fazer medidas de controle, ou seja, mostrar para o trabalhador e para quem está fazendo a gestão dessas pessoas as necessidades de mitigar esses riscos. E aí a gente treina, a gente dá os treinamentos necessários, a gente elabora os documentos que são importantes, que são documentos legais, que é o PGR, que são os laudos, né, para verificar a insalubridade, verificar a periculosidade, verificar quem tem direito à aposentadoria especial, e para poder fazer um tratamento e dar a condição do trabalhador poder estar fazendo essa atividade. Enfim, cuidar das pessoas, na verdade, é uma coisa que a gente tem muito clara. O nosso objetivo é cuidar e dar base para que a medicina possa também estar tratando, né, Marta? Porque, como a Marta falou, a gente normalmente é quem está fazendo a identificação dos riscos, a gente é que vai para campo, a gente é que prepara essa condição para a saúde desenvolver uma parte do trabalho que é essa mitigação também e acompanhamento do adoecimento das pessoas. É um trabalho integrado, né? Bastante integrado. E falando assim dessa questão de acidentes de trabalho mesmo, como é que é feita essa prevenção? Quais são assim, os principais pontos de atenção que as pessoas devem ter? Pois hoje a questão dos acidentes de trabalho, elas envolvem duas condições bastante diferentes, né? A gente pegando um histórico dos nossos acidentes, por exemplo, do ano passado, uma boa parte dos nossos acidentes foram acidentes de trajeto e que independe da nossa vontade, né? Muitas vezes é uma condição ambiental, né, que a gente não tem controle, e algumas vezes são condições que são do nosso dia a dia. A gente tem trabalhos em laboratório, a gente tem trabalhos na área de saúde, então a parte biológica para a gente ela é muito importante em relação aos acidentes. Então, o que a gente tem feito para que a gente minimize essa questão dos acidentes? Primeiro é treinar, né? Treinamento é fundamental porque é a base do entendimento do risco, né? Depois, quando acontece, às vezes, de mesmo assim acontecer um acidente, toda uma investigação e todo um entendimento sobre aquele acidente que aconteceu, a gente usa aquilo como forma educacional para que aquilo não volte a acontecer. Então, essa é a questão principal que a gente tá fazendo, até porque a gente tem um dificultador, né? O dificultador importante é que a gente tem os nossos trabalhadores muito espalhados pelo Brasil. Então, a nossa presença efetiva, ela não é uma coisa que é permanente. Então, a gente tem esse dificultador, mas não é uma coisa que impeça o nosso trabalho. A gente faz, muitas vezes, através de contato eletrônico,
né? E os que estão mais presentes, a gente tem uma presença mais constante. Mas é uma coisa que realmente é um dos principais pontos a serem de preocupação, porque a gente não quer que ninguém sofra acidente, que é aquilo que eu falei no início. A gente quer que o trabalhador venha, trabalhe e volte para casa com segurança. Enfim. Você tinha citado, né, a questão do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre o que é esse programa? O Programa de Gerenciamento de Risco é um programa que tem 2 anos. Ele começou em janeiro de 2022, antigamente era um outro documento, era um outro programa, que era o PPRA. E o Programa de Gerenciamento de Risco, ele chegou para fazer um ciclo, na verdade, exatamente um ciclo de cuidado com o trabalhador, né? É um programa de gerenciamento constante, ou seja, onde você identifica, você analisa, você trata, você faz ação de mitigação e volta para o início todo de novo o tempo todo. Então você tem um ciclo, um PDCA, né? Que na verdade que você está preocupado para que aquilo não aconteça, o acidente não aconteça. E tem uma novidade nessa inclusão, nesse novo documento, que até 2 anos atrás a gente só cuidava de acidente de físico, químico e biológico. Hoje a gente cuida de acidentes e a parte ergonômica. Então deu uma ampliada maior na quantidade de riscos que a gente cuida oficialmente, porque a gente já cuidava, na verdade, né? Só que agora a gente está dentro desse programa. Eu vejo uma outra vantagem também no programa, que ele trouxe uma maior integração com a saúde. Eu acho que com esse gerenciamento contínuo, os resultados que a gente encontra nas nossas identificações, nas nossas avaliações, elas refletem muitas vezes na condição de saúde do trabalhador, né, Marta? E aí esse ciclo ele acaba se completando um pouco mais. Enfim. Perfeito. A gente está aqui se encaminhando para o final já, então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês por esclarecerem um assunto que é muito relevante, que é a gente falar de saúde, segurança e bem-estar, que são primordiais na vida e precisam ser no trabalho, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né, no fim das contas. Então, é essencial. Então, eu queria agradecer muito, Marta, muito ao Guilherme, obrigada por terem vindo aqui, tá? E se quiserem falar alguma coisa também está aberto, uma mensagem final. Eu quero falar para o trabalhador, lembrando que a gente está aqui para cuidar da saúde de vocês, para ajudar vocês em qualquer problema de saúde que tiver. Lembrando que apesar de ser um serviço da Fiotec, né, do trabalho, a gente garante o sigilo médico, é uma especialidade como outra qualquer. Entrando em contato com o telefone, por e-mail, pedindo o que vocês precisarem, ou tirar dúvidas, estamos à disposição. É exatamente isso que a Marta falou, né? Eu acho que a gente está aqui para proteger e trabalha para que vocês tenham uma condição de trabalho sem risco. Então a gente está aqui à disposição e a qualquer momento que tenha alguma dúvida, qualquer questão, um EPI, um trabalho, um risco que vocês identifiquem e que não foi identificado, mesmo às vezes imaginando que isso seja um risco, mesmo não sendo, a gente está aqui para orientar, ou ao contrário, enfim, a gente está aqui sempre para orientar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham, na atividade que vocês fazem, que possa ter qualquer tipo de risco. Não se furtem o direito de nos procurar para que a gente possa estar orientando. Isso é fundamental. É isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, entendendo um pouquinho mais sobre a atuação da Fiotec, ainda mais com assuntos tão relevantes quanto esse. Então, obrigada a todo mundo. Espero que vocês fiquem com a gente, porque vem muita coisa boa por aí. Até a próxima.